O preço médio do metro quadrado em Portugal encontra-se hoje em níveis máximos históricos. Pelo menos é isso que indicam os dados do Idealista. Mas será que esta linha, em algumas localizações do país, exponencial, está para ficar durante os próximos anos? Ou será 2022 um ponto de viragem? Vamos começar em primeiro lugar por aquilo que é sentido por todas as pessoas para além dos investidores, e que é o aumento dos custos de mão de obra e de materiais. O aumento do custo da mão de obra é fácil de identificar, isto porque, aos dias de hoje, a quantidade de mão de obra e principalmente mão de obra qualificada no mercado é pouca e a quantidade de jovens e profissionais que se têm vindo a formar nesta área tem sido cada vez menor ao longo dos últimos anos. E este é um mercado um pouco ingrato porque é extremamente volátil e os custos associados são sempre extremamente elevados para as empresas que atuam nesta indústria. Quando existe procura no mercado, ela por norma é muita, como sentimos nos dias de hoje, e a necessidade de contratar e formar pessoas é extremamente elevada e naturalmente existirá sempre um limite da quantidade de pessoas que vamos conseguir colocar numa indústria versus picos de procura inerentes à mesma. Por outro lado, quando existe um arrefecimento, e por norma isso vem atrelado a crises económicas, então as empresas e trabalhadores desta indústria são altamente afetados, algo que, para um jovem que quer iniciar a sua carreira em qualquer área, faz com que o ramo da construção civil seja uma das menos apetecíveis. Especialmente numa era em que cada vez existem mais oportunidades onde os jovens não precisam sequer de sair de casa para ganhar dinheiro. Por isso, basta juntar um mais um, com pouca oferta no mercado e uma procura gigante, é natural que os custos de mão de obra subam significativamente. E como se não faltasse, para além de escassez de mão de obra, existe, aos dias de hoje, escassez e um aumento drástico que são os custos de materiais de construção. Este fenómeno é justificado pelo coágulo das redes de distribuição de material e da capacidade de produção de muitas das fábricas e empresas, por termos passado por um período de onde a economia esteve praticamente congelada para um período de retoma extremamente acelerada e, naturalmente, a capacidade de extrair matéria-prima e de a processar em tempo útil torna-se um grande desafio, levando a que o produto no mercado seja escasso e, novamente, com pouca oferta e muita procura, o preço tende a subir. Eu posso dizer que em alguns derivados da madeira, em obras que eu tive entre 2020 e 2021, vi aumentos de 300%. E isso é algo que, naturalmente, na construção de habitação, se irá refletir no custo final do imóvel. Juntando a isso o fenómeno do aumento do custo de mão de obra, temos então a receita perfeita para que as remodelações sejam cada vez mais caras e a construção de raiz seja cada vez mais dispendiosa, suportando, pelo menos, a não descida dos preços em algumas localizações do país. Até agora falámos sobre custos diretos que têm um impacto direto no custo de reabilitação e construção de imóveis. Vou falar agora sobre alguns fatores económicos que eu penso que justificam e suportam os valores em muitas zonas do país. É sabido que a procura por imóveis está em níveis altíssimos, mas vamos colocar alguns números em cima disso. Estamos a falar de que, segundo o Jornal do Expresso, no último ano 2021 foram efetuadas entre 190 a 200 mil transações imobiliárias e este coincide exatamente no mesmo período em que foram apenas emitidas 25.621 licenças de habitação. Ou seja, em 2021, a cada 8 compradores efetivos, existiu apenas o licenciamento de um fogo para a habitação. Isto falando claro de que licenças emitidas não significa imóveis no mercado, porque após estes licenciamentos, todo o processo de construção até que o imóvel esteja pronto levará no mínimo entre 1 a 3 ou mais anos, consoante a complexidade da mesma. E se te recordas do início deste vídeo, se considerarmos o aumento do custo de mão de obra e do custo dos materiais, poderão haver, inclusive, projetos cuja viabilidade cai por terra ou prazos de execução são largamente afetados. E o que é que isto também significa? Significa que a oferta que está a ser criada atualmente satisfaz apenas quase 10% da procura efetiva e os esforços para criar oferta aos dias de hoje apenas se efetivarão num prazo de 3, 4 ou 5 anos. E agora até parece que já estou a exagerar nos prazos, mas a verdade é que se também considerarmos todo o esforço que é o próprio processo de obter este licenciamento e que em alguns municípios deste país esses prazos chegam a ser de 1, 2 anos ou até mais. Ou seja, se tu hoje, ao dia de hoje, decidires criar 8 fogos para a habitação construindo de raiz, provavelmente só vais estar a vender essas frações dentro de 4, 5 ou 6 anos. Fazendo com que, até lá, a lei da oferta e da procura faça o seu trabalho de segurar os preços onde eles estão atualmente. Por fim, vou mencionar algo que não é falado tantas vezes quanto eu acho que faria sentido e que é de olhar e analisar os preços das casas aos dias de hoje
não com base apenas nos últimos 5 ou 10 anos, que é o que a maior parte das pessoas e órgãos de comunicação fazem, mas sim trazer esse lapso temporal para muito antes, desde os anos 2000, desde os anos 80, e perceber qual foi realmente o comportamento do valor das casas e das condições económicas durante todo este período. Na verdade, eu até já gravei um episódio do meu podcast a falar mais a fundo sobre este tema. Se tiveres interesse, está no link aqui em baixo. Recomendo que subscrevas o podcast, porque também passo muito conhecimento de valor lá e consegues assistir a todos os episódios no Spotify, Apple Podcasts, por aí fora. Tomemos, por exemplo, um imóvel que há 20 anos atrás, nos anos 2000, numa determinada localidade da Margem Sul, que eu falo neste podcast, custava 90 mil euros, ou, como ainda não tínhamos euro na altura, cerca de 18 ou 19 mil contos. Passados mais de 20 anos, olhamos para o mercado e vemos que aquele exato imóvel, aos dias de hoje, tem um preço de mercado, um custo de mercado de 150 mil euros, o que se traduz numa apreciação ao longo de 22 anos de cerca de 66%, ou, em termos médios, de uma apreciação média anual de 3%. É verdade que se olharmos apenas para os últimos 10 anos, vemos uma apreciação muito maior. Provavelmente este imóvel em 2015 ou 2016 custaria 50 ou 60 mil euros e hoje encontra-se nos 150, mas se olharmos para os 22 anos anteriores ao dia de hoje, vemos que se calhar os números não são assim tão descabidos. Estamos a falar de uma apreciação média de 3% ao ano e, verdade seja dita, se isto não acontecesse, provavelmente aquela frase muito conhecida de que o imobiliário a longo prazo valoriza sempre, nem sequer existiria. A juntar a esta análise, é também obrigatório olhar para as condições de financiamento nos anos 2000 e as condições de financiamento aos dias de hoje. E eu posso dizer que nos anos 2000, tanto as taxas de juros como prazos de financiamento eram bem menos apetecíveis do que aos dias de hoje. Estamos a falar de prazo de financiamento mais curto e taxas de juros bastante mais elevadas do que as que nós conseguimos aos dias de hoje, e quando eu digo bastante mais elevadas, estamos a falar de 2, 3 ou 4 vezes as condições que conseguimos obter atualmente, aos dias de hoje, em qualquer instituição bancária. Por isso, uma apreciação média ao longo dos últimos anos de 3% ao ano pode parecer baixo ou elevado para ti, mas se juntares a isto o facto de que o dinheiro ao dia de hoje é muito mais barato do que há 22 anos atrás, então, na verdade, se calhar, em alguns mercados até ainda existirá margem para os preços continuarem a subir ainda mais. Estes são apenas alguns dos fatores que eu considero que são os mais relevantes naquilo que é o sustento da subida dos preços ao longo dos últimos anos e a permanência dos mesmos ou a fraca correção dos mesmos nos próximos anos. Existem outros fatores como a quantidade em número de pessoas, de gerações, que está constantemente a entrar numa posição de procura no mercado a cada ano que passa, assim como a quantidade de imóveis que por diversas razões nem sequer têm a possibilidade de entrar no mercado. Diz-me o que achas que vai acontecer durante os próximos 4 ou 5 anos ao valor do imobiliário em Portugal. Diz-me se consideras que os preços na zona onde tu vives ainda têm margem para subir ou não, mediante a análise de fatores como os que eu abordei ao longo deste vídeo. Deixa um gosto e subscreve o canal. Nós vemos no próximo vídeo e até lá.